Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que, para acalmar os ânimos, governadores se reúnem e pedem encontro com o presidente Jair Bolsonaro. João Dória afasta coronel da PM por convocar manifestações e atacar os ministros do STF. E São Paulo vai ter um passaporte da vacina para entrar em estabelecimentos comerciais. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. E aí, como é que foi o seu final de semana? Você conseguiu descansar? Aproveitou bastante esse calor? Espero que você não tenha aglomerado, hein? Não me decepcione. Então agora vamos voltar para a realidade? Tem mais uma semana aí cheia de notícias. Geralmente, segunda-feira é um dia bem calmo em Brasília, mas hoje foi bem movimentado e eu vou te contar. Porque hoje, 25 governadores se reuniram em Brasília de forma presencial ou online para discutir a situação da democracia e também outros temas. Essa reunião é significativa porque ela é uma reação às ações do presidente Jair Bolsonaro, que nas últimas semanas intensificou os ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal e também colocou sob dúvida a realização das próximas eleições e também, para fechar aí, apresentou um impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí, por causa disso, os governadores resolveram fazer essa reunião. Os únicos que não participaram foram os governadores Wilson Lima, do Amazonas, e Mauro Carlesse, do Tocantins. E ao final desse encontro, ficou decidido que eles vão pedir uma reunião conjunta com o presidente Jair Bolsonaro na próxima semana. E isso vai acontecer porque eles estão preocupados com esse discurso golpista do presidente Jair Bolsonaro e também por causa dos ataques do presidente às instituições. Foi por isso que, durante a reunião, os governadores entraram em um consenso de que é necessário colocar freios nas atitudes do presidente e que um encontro com Bolsonaro vai ser essencial para tentar acalmar aí os ânimos políticos e ajudar no equilíbrio na relação entre os poderes. Mas os governadores também querem garantir um diálogo direto com outros poderes e eles vão enviar um convite para reuniões para os chefes dos demais poderes, como o ministro Luiz Fux e o senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Congresso Nacional. Mas mesmo assim, com toda essa ideia de reaproximação com o presidente Bolsonaro, alguns governadores saíram descrentes dessa mudança de postura do presidente. E quem falou sobre isso foi o governador de São Paulo, João Dória. Que ele não gosta do diálogo. Aliás, ele já demonstrou isso. Há mais de 2 anos que ele não conversa com os governadores, que ele não reúne governadores. Aliás, a única reunião que ele participou, quem convidou foram os governadores. Jamais o presidente Bolsonaro teve a delicadeza, em respeito ao Pacto Federativo, de convidar os governadores para uma reunião. Então, eu, pessoalmente, sou descrente em relação a isso. Mas, como eu defendo o diálogo e o entendimento, compreendi que, se essa medida for possível, tanto que bem, mas deixei marcada a nossa posição. A nossa posição é pela defesa da Constituição, pela defesa da democracia, pela defesa das liberdades e pela defesa do Brasil. Já o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse que espera a colaboração do presidente diante desse nível de instabilidade do país. Agora é o seguinte, nós vamos nos colocar à disposição para um diálogo. Agora o diálogo também depende da outra parte, não se faz o diálogo se não tiver outro interlocutor. A gente espera que o presidente, até pelo nível que o Brasil chegou nesse momento, das disputas institucionais, que ele tenha essa atenção para com os governadores dos estados. Durante a reunião, os governadores também lembraram que eles são constantemente atacados pelo presidente Jair Bolsonaro e que a tensão política tem afastado investidores internacionais e causado também instabilidade econômica com o aumento dos preços. Quem lembrou isso foi o governador da Bahia, Rui Costa. É notório a repercussão desse comportamento do presidente nos investimentos externos no Brasil e o grande prejuízo que isso trouxe para a economia dos estados. Sem se falar na sua postura autoritária
de perseguir os estados e jogar no colo e na conta dos governadores os efeitos nefastos dessa política econômica federal. Na reunião que vai ser marcada com o presidente Jair Bolsonaro, os governadores também querem tratar temas econômicos com o presidente, porque eles são contra aquela proposta da equipe econômica de parcelamento dos precatórios, que são aquelas dívidas que o pagamento foi determinado pela Justiça. E isso é importante porque os estados entram naquela regra de parcelamento de 10 anos do governo federal, e eles querem que isso não aconteça. Outro assunto que também foi abordado na reunião entre os governadores foi a questão das manifestações antidemocráticas nas corporações militares. Mais cedo, antes dessa reunião, o governador de São Paulo, João Dória, concedeu uma entrevista ao jornal da CBN. E ele disse que o coronel da Polícia Militar, Alexander Lacerda, foi afastado por indisciplina. Esse coronel, ele comanda tropas com 5.000 homens no interior do estado e ele usou uma rede social para convocar as pessoas para uma manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro. E além disso, ele atacou o governador João Dória, os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades. Este coronel Alexander Lacerda acaba de ser afastado da Polícia Militar do Estado de São Paulo por indisciplina. Ele foi comunicado agora pela manhã pelo general João Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Alencar. Aqui em São Paulo nós não admitimos indisciplina em hipótese nenhuma. Ele foi afastado e responderá também por aquilo que falou e pelas postagens que fez. João Dória tratou esse caso como um ato isolado, mas ele destacou que outros policiais podem ter o mesmo destino do coronel caso eles adotem uma postura semelhante. Houve este caso específico de manifestação. E se outros fizerem isso, terão o mesmo destino. A Polícia Militar do Estado de São Paulo é a melhor polícia militar do país. A mais bem treinada, a mais bem preparada, um orgulho de São Paulo, um orgulho do nosso governo, um orgulho daqueles que comandam a Polícia Militar e também, devo dizer, um orgulho de termos o general João Campos como secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Se houverem outros casos, terão o mesmo destino. Olha, não parece algo isolado, como disse o governador. Tanto que esse foi assunto na reunião do Fórum dos Governadores. Lá, João Dória fez um alerta para os governadores sobre a hipótese de integrantes da PM de outros estados agirem contra a democracia a partir das próprias corporações. Isso está acontecendo em São Paulo, pode acontecer também nos seus estados. Fiquem atentos, aqui nós temos uma inteligência da Polícia Civil, eu já comentei isso com alguns governadores, que indica claramente o crescimento desse movimento autoritário para criar limitações, restrições e emparedamento de governadores e prefeitos que defendem a democracia. O silêncio ou a contemplação disso coloca em risco não apenas a democracia e a liberdade, como já disse, como também a vida das pessoas. Portanto, estamos diante de um momento gravíssimo da vida nacional. Cabe aos governadores, sim, como representantes eleitos pelo povo, se manifestarem. Ele também deixou claro estar bastante preocupado com a presença de militantes armados nas manifestações que estão previstas para o dia 7 de setembro. Aqui em São Paulo, esse ato está marcado para acontecer na Avenida Paulista. No encontro dos governadores, depois desse relato de João Dória, eles defenderam a manutenção das polícias nos trilhos da legalidade. E durante essa reunião, o governador do Maranhão, Flávio Dino, elogiou a atitude de João Dória em afastar o comandante da PM e comparou o clima político de hoje com o de 1964, quando os militares implantaram uma ditadura no país. E ele disse, abre aspas, temos que lembrar do precedente histórico de 64, onde também se reinava a perplexidade. Naquela época, todos os governadores sofreram, inclusive os que apoiavam o regime. Depois de 1965, não teve mais eleições para governador. Isso só foi restabelecida em 1982. Fecha aspas.
Falei tanto já do presidente Jair Bolsonaro hoje, né? Mas eu vou falar mais um pouquinho, porque o presidente voltou a atacar o Supremo Tribunal Federal, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Parece até notícia velha, né? Mas é nova, acredite. Ele disse que não pode aceitar prisões que estão sendo decretadas pelo ministro. Essas declarações foram dadas em uma entrevista a uma rádio de São Paulo. Durante essa entrevista, ele comentava sobre a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL, e também da prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson, que é aliado dele. O presidente Bolsonaro disse que não é justo mandar prender por causa de críticas e que todos têm o direito à liberdade de expressão. Ele voltou a dizer também que vai estar nas ruas no dia 7 de setembro e que não pode aceitar essas decisões passivamente. Houve a época de caça às bruxas, não vale mais a liberdade de expressão. Você pode ver um parlamentar que ele é inviolável, civil e penalmente, né? Por qualquer palavra, opinião e voto. Você não pode prender um deputado federal. E foi preso há pouco tempo um deputado federal e continua preso até hoje em prisão domiciliar. Temos agora um presidente de partido. A gente não pode aceitar passivamente isso, dizendo, não é comigo, vai bater na tua porta. Falando em ministro Alexandre de Moraes, ele está on fire ultimamente, né? Ele autorizou a Polícia Federal a tomar novos depoimentos de testemunhas no inquérito que apura a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na corporação. Essa decisão é uma resposta a um documento que foi enviado na última semana pela Polícia Federal. E nesse documento, Alexandre de Moraes disse que os advogados de Bolsonaro e do ex-ministro Sérgio Moro não precisam ser notificados com antecedência sobre os novos depoimentos. E isso ele acaba modificando uma decisão do ex-ministro Celso de Mello. E com essa nova decisão, Alexandre de Moraes disse que as defesas não devem enviar perguntas às testemunhas, como tinha sido pedido no ano passado. E em julho desse ano, Alexandre de Moraes prorrogou esse inquérito por mais 90 dias. Nesse caso, por enquanto, o único que prestou depoimento foi o ex-ministro Sérgio Moro. Ele disse que uma das principais provas que mostra que o presidente Jair Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal foi aquela reunião ministerial de 22 de abril de 2020, em que Bolsonaro insinua que deve trocar o comando da PF. Agora a expectativa fica para o depoimento de Jair Bolsonaro. O STF deve decidir em setembro se o presidente vai prestar depoimento por escrito ou vai ter que depor presencialmente. Vou retomar aqui um assunto que a Bianca Santos trouxe para você na primeira edição do Panorama CBN de hoje. O Corpo de Bombeiros, com apoio da Polícia Militar, continua trabalhando no combate a um incêndio que atinge o Parque Estadual do Juqueri, que fica em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Essas chamas começaram por volta das 9 da manhã de ontem, depois de uma queda de um balão na região. E enquanto eu gravo este podcast, há 2 focos de incêndio. O Major Marcos Palumbo, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros, falou sobre os desafios dessa operação. Os 2 helicópteros conseguiram fazer a contenção. Nessa direção aqui a gente tem um foco de incêndio que ele já está quase que extinto, e também na parte sul do parque, onde nós temos um outro foco de incêndio. O que nós tínhamos de situação complicadora era que ontem nós tínhamos 4 pontos. Hoje nós ficamos com 2 frentes e agora possivelmente o incêndio já controlado. A nossa repórter aqui de São Paulo, Gabriela Rangel, foi até o local e ela contou que o que chamou a atenção foi a quantidade de voluntários que foram na portaria tentando ajudar no combate às chamas. Mas a maioria foi dispensada porque não estava com material de proteção e também não há esses itens disponíveis no parque. E ela até conversou com o vendedor Johnny Moura, que tentou ser um dos brigadistas voluntários. Ele frequenta o local desde criança e viu quando o fogo começou porque ele mora ali perto. E ele falou que está preocupado com os animais que vivem no parque. Assim que o balão caiu, começou um vento muito forte, então acabou espalhando muito mais rápido o fogo. E aí não teve como controlar. Tem bicho preguiça que é muito lento, não consegue fugir.
tem a onça parda também, tucano, tem diversas espécies. Eu fiquei muito chateado, ontem eu chorei bastante por causa da queimada que teve aí, porque matou muito. A nossa reportagem conversou também com Vladimir Arraes, que é coordenador estadual da Operação Corta Fogo na Fundação Florestal. E ele disse que ainda não há um balanço de animais que foram resgatados. Não, é um trabalho que está sendo feito com os bombeiros, com a Polícia Militar Ambiental e os biólogos do parque e da Fundação Florestal. Então, desde ontem a gente está atuando junto com, inclusive, biólogos voluntários, ajudando no resgate de animais, mas praticamente foram poucos que foram resgatados realmente. A gente encontrou algumas serpentes mortas, animais de toca basicamente mortos. Que tipo de animais que tem? São animais característicos do Cerrado. Você tem lobo-guará, você tem muita espécie de fauna, você tem de pássaros, você tem muitas espécies de animais tatu, serpentes, siriema, que é um animal característico de Cerrado. A Prefeitura de Franco da Rocha tem uma estimativa que 65% do parque, que tem uma vegetação de cerrado, foi atingido pelas chamas. Na noite de ontem, 6 suspeitos de soltar balões foram presos em Franco da Rocha. O grupo estava perto do Parque Estadual de Juqueri e a Guarda Civil Metropolitana recebeu denúncias de balões que estavam sendo soltos e flagraram os homens com materiais para a fabricação de balão. Mas todos eles foram para a delegacia, pagaram fiança e foram liberados. Chegou o momento de falar sobre a pandemia e olha só o que vai acontecer na capital paulista. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que a cidade vai passar a exigir um comprovante de vacinação para permitir a entradas em eventos, estabelecimentos comerciais e serviços. Ainda não há uma data definida para que isso aconteça, porque os protocolos ainda estão sendo definidos. Mas até sexta-feira, o aplicativo eSaúde SP, que já reúne dados dos cidadãos de São Paulo, vai informar também se o morador tomou a primeira ou a segunda dose da vacina contra o coronavírus. E a partir daí, os estabelecimentos vão fazer a leitura do código QR no aplicativo por meio de um celular ou tablet para ter acesso a essa informação. Nós vamos estar lançando essa semana um dispositivo para que as instituições que vão receber os eventos, as feiras de negócio, enfim, todos os eventos autorizados pela Vigilância Sanitária, um dispositivo onde ele vai poder colocar na sua plataforma a leitura de QR Code que vai ler se a pessoa teve a primeira ou a segunda dose, ou seja, se ela está vacinada, e assim ter o seu passaporte para poder adentrar os eventos autorizados pela Vigilância Sanitária. A comprovação também pode ser feita pelo cartão físico da vacinação. E os estabelecimentos que permitirem a entrada de pessoas não vacinadas podem ser multados, mas o valor ainda não foi definido. Agora, indo para Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte vai monitorar nos próximos 21 dias todos os torcedores que estiveram no estádio na semana passada. Lembra que eu contei aqui para você que teve muita aglomeração no jogo? Então, agora a Prefeitura está correndo atrás do prejuízo. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura tem acesso a uma lista com todos que estiveram no Mineirão, tanto no jogo do Atlético Mineiro quanto na partida do Cruzeiro. E aí a Prefeitura vai monitorar se alguma pessoa apresenta sintomas ou se tem a confirmação da Covid-19 para entender a eficácia dos protocolos e quais os riscos de transmissão da Covid nos estádios. O secretário municipal de saúde, Jackson Machado, disse que depois desse monitoramento, o protocolo vai ser reavaliado e que a torcida pode voltar a ser liberada dependendo dos resultados. Ele disse também que a prefeitura vai fazer uma auditoria dos testes da Covid-19 que foram apresentados pelos torcedores. Nós vamos conseguir, nas próximas 2 a 3 semanas, comparar o CPF de quem está internado, doente, ou que testou positivo com o CPF de quem estava no estádio. Então a gente tem como saber qual que vai ser o impacto dos dois eventos no perfil epidemiológico da pandemia. Da mesma forma, nós vamos estudar e auditar todos os testes que foram entregues, de saber se foram fidedignos e responsabilizar
aqueles que, porventura, não tenham cumprido o protocolo como deviam. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, ele fez uma meia-culpa hoje. Ele disse que a prefeitura é a única culpada pelos problemas registrados nas partidas de Atlético Mineiro e Cruzeiro depois da liberação de torcida nos estádios da capital. A prefeitura abriu, sem nenhuma solicitação de clube, para fazer um teste, para dar oportunidade, e a prefeitura fechou. Nós temos que ter juízo, esperar mais um pouco, né? Os números estão melhorando, mas nós temos que ter o distanciamento, nós temos que ter o cuidado, nós temos que olhar a parte de saúde, e eu vou continuar nesse esforço hercúleo para voltar ao público no Mineirão. Mas nós temos que ter número, nós temos que estudar mais protocolos, porque não podemos correr esse tipo de risco. E fechando esse giro, vamos para o Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio manteve a previsão de retomar as atividades em setembro, mesmo com o avanço da variante Delta e as aglomerações que foram registradas no último final de semana. Em um evento hoje, o prefeito Eduardo Paes disse que a cidade deve começar a flexibilizar as medidas de restrição quando o município avançar com o número de pessoas imunizadas. Mas essa renovação dos planos de flexibilização da prefeitura foi recebida com surpresa por especialistas. A médica sanitarista e professora da UFRJ, Lígia Bahia, ressaltou para nossa reportagem que o comitê científico tem sido apenas consultado pelo município sem poder de decisão. E ela comentou que qualquer flexibilização ainda é prematura. Com todo respeito, ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, porque ele nomeou um comitê científico. A cidade tem um comitê científico muito qualificado que não tem sido convocado para decidir. Claro, nós sabemos que tem pressões econômicas para manter essa reabertura indiscriminada, uma variante que já é hegemônica no Rio de Janeiro, especialmente, nós já sabemos disso, o que é muito ruim, Vou fazer um comentário aqui /alerta para você. No sábado à noite eu estava voltando do trabalho para casa e eu encontrei no meu caminho vários bares e restaurantes abertos aqui na capital paulista, com muitas aglomerações e praticamente todo mundo estava sem máscara. Eu fiquei horrorizada, porque parecia que a vida normal estava de volta. Mas eu sei também que a gente não aguenta mais tudo isso, mas a variante Delta tá aí. Eu conto para vocês aqui todos os dias que os governantes estão liberando tudo e muitos não estão mais se baseando na ciência, e sim na consciência de cada pessoa que teria o dever de usar máscara, fazer o distanciamento social e tomar as 2 doses da vacina. Mas na prática não é isso que acontece. O pessoal tá aí acelerando essa liberação e dessa forma a gente vai ficar sem o nosso querido carnaval, Então vamos ficar um pouquinho mais em casa. A gente já esperou tanto por isso, Então, realmente, eu quero que você se proteja, já que as outras pessoas não estão nem aí e não estão se protegendo. Vacina sim. Se você é do Rio, no Vacina Sim, eu tenho uma info para você. Os membros do Comitê Científico da Prefeitura do Rio autorizaram a aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 depois de uma reunião que aconteceu hoje. E médicos, infectologistas e outros profissionais debateram sobre a importância da dose de reforço, que vai ser operacionalizada pela Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a entrega de doses. A Prefeitura ainda não divulgou quando a aplicação vai começar, mas um membro do comitê e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, disse à CBN que a aplicação da dose de reforço vai acontecer ao mesmo tempo que a Prefeitura vai imunizar os cariocas abaixo dos 18 anos de idade. Ele disse que essa mudança deve atrasar a vacinação dos adolescentes. E vai ser concomitante, os idosos vão receber a dose de reforço, os adolescentes vão ser vacinados, porém é possível que haja um atraso na finalização da vacinação dos adolescentes, ou seja um pouco mais lento do que o programado inicialmente.
mas vai ser concomitante sim, e esse calendário deve ser anunciado pela Prefeitura nos próximos dias. O Ministério da Saúde informou que, embora as prefeituras e estados tenham autonomia para realizar a estratégia de vacinação, o Ministério recomenda que eles sigam à risca o Plano Nacional de Imunização para que o esquema vacinal não sofra interrupções. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,49% aos 117.472 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia estável, com a mesma cotação de sexta-feira de 0,77% e ficou cotado a R$ 5,379. Já o euro fechou o dia com uma valorização de 0,39%, cotado a R$ 6,319. Panorama CBN. Bom, depois desse resumão de notícias de hoje, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. Mas amanhã eu estou de volta. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos pra você e até mais!